Agora sobre outra doença, o novo coronavírus ou Covid-19, né? Na região, alguns eventos foram cancelados de forma preventiva. Um deles foi uma feira de ciências que começaria hoje em São José dos Campos. Esses caminhões estão levando embora a estrutura que seria utilizada numa feira de ciências e tecnologia aqui no Parque da cidade de São José. A organização esperava receber mais de 10 mil pessoas entre hoje e amanhã, mas o evento foi cancelado ontem para prevenir uma possível circulação do novo coronavírus. A gente lida com crianças, professores e muitos dos expositores são do grupo de risco maior, então a gente decidiu cancelar por uma questão de responsabilidade. Ainda assim, tinha gente que não sabia do cancelamento e acabou vindo ao espaço do evento hoje de manhã. Avisamos, na medida possível, as escolas e as pessoas que viriam. Mas, gente, a vida é mais importante, né? O evento pode acontecer depois. Apesar de entenderem o motivo, os expositores lamentaram os prejuízos que tiveram. É triste porque a gente gostaria que fosse tudo completo, porque isso é feito para as crianças, né? E para o público de modo geral. Mas eu entendo que as medidas foram tomadas, né, com sentido, e a gente respeita. Esse grupo veio dos Estados Unidos e trouxe réplicas de equipamentos utilizados por astronautas da NASA, como esse capacete aqui, por exemplo. E mesmo com o cancelamento do evento, a equipe decidiu permanecer com a estrutura exposta aqui, pelo menos durante essa sexta-feira. Nós achamos que é nosso dever, uma vez que algumas das escolas e das pessoas não conseguiram ser avisadas a tempo, nós achamos que a nossa obrigação, pelo menos, ficará à disposição como nós havíamos prometido a toda a região. Respeitamos e entendemos que cada região tem a sua particularidade com referência a essa situação que nós vivemos hoje. E moradores da região têm sentido os reflexos das medidas de prevenção ao novo coronavírus dentro e fora do país. Esses estudantes de São José foram para os Estados Unidos para participar de uma competição de robótica, mas ao chegarem foram informados que o evento também havia sido cancelado. Por uma determinação geral do governo, todos os eventos com mais de 50 pessoas foram cancelados. Então esse que nós estamos também foi cancelado. Nós estamos hoje arrumando as malas para voltar para o Brasil amanhã. Essa professora de uma escola estadual em São José também está acompanhando um grupo de estudantes que participaria do mesmo evento nos Estados Unidos. Estávamos lá no ginásio onde ia acontecer a competição, tudo pronto, tudo preparado, aí foi anunciado que ela seria suspensa. O coronavírus atrapalhou um pouco nossos planos, mas a gente vai continuar na batalha. Reforçando então, a organização avisa que o evento de São José, que a gente mostrou no começo da reportagem, está cancelado. A previsão é que ele seja remarcado para agosto. Já em Ubatuba, o SESI adiou um evento cultural que começaria ontem e a nova data ainda não foi definida. Também é bom reforçar que a região não tem casos confirmados de Covid-19. As prefeituras acompanham 43 pacientes que apresentam os sintomas e aguardam o resultado do exame. A cidade que continua com o maior número de casos suspeitos, ao todo na região são 43, mas São José dos Campos tem 13 casos suspeitos. Em Taubaté, as suspeitas são de 11 pessoas. Atibaia, Bragança e Caraguatatuba estão cada uma dessas cidades com 4 casos suspeitos. A gente também tem outras cidades com casos suspeitos de coronavírus, como Caraguatatuba, 2, a mesma coisa em São Sebastião, Caçapava, Cachoeira Paulista e Ilhabela tem 1 caso suspeito apenas de coronavírus. E os casos de Lorena que apareceram na lista foram descartados, os pacientes não tinham o coronavírus. E reforçando, Caraguatatuba tem 4 casos suspeitos também. O governo federal tomou medidas econômicas como resposta ao surto de coronavírus no Brasil. 2 dessas mudanças são em relação aos atendimentos no INSS. A Laurene Santos está em frente a um posto de Taubaté e explica para a gente. Laurene, boa tarde. Vamos reforçar o que mudou para quem precisa de algum atendimento no INSS.
boa tarde para você e para todos. Então, o Ministério da Economia anunciou essa série de medidas justamente para tentar minimizar os impactos dessa pandemia do novo coronavírus que já está espalhado no mundo, aqui no Brasil. E olha, a ideia é que essas primeiras ações, elas sejam destinadas à parcela da população que é mais vulnerável a essa pandemia. Então, com relação à Previdência Social, a primeira medida adotada foi a antecipação do 13º salário. O que isso significa? A primeira metade do 13º salário, que é para aposentados e pensionistas do INSS, geralmente ela é paga em julho, mas ela foi antecipada para abril. E isso vai custar 23 bilhões de reais. Outra mudança é com relação à prova de vida. Os beneficiários do INSS, eles têm que vir até um posto para fazer a prova de vida, comprovar que a pessoa realmente existe, que ela está viva, e aí isso deve ficar suspenso por 120 dias até diminuir esse risco maior aí com relação ao coronavírus, e isso vai evitar que as pessoas se aglomerem nas agências. E aí, não tendo aglomeração de pessoas, é melhor, evita a transmissão. A gente está aqui em frente a esse posto em Taubaté, que fica na rua Chiquinha de Matos. Apesar dessas medidas, o posto está funcionando normalmente. A gente viu que tem atendimento, continua tudo normal. É mais mesmo algumas medidas para evitarem aí os problemas. Tem também uma questão de preferência tarifária. O Ministério da Economia, ele vai definir junto com o Ministério da Saúde uma lista de produtos médico-hospitalares que elas vão ter preferência tarifária. Isso significa que alguns produtos, eles podem ter impostos menores na hora da importação. Isso é bom porque vai ter certeza que esses produtos não vão faltar. A ideia é garantir realmente o abastecimento deles. Também voltada para essa questão do abastecimento, tem o desembaraço aduaneiro, que eles chamam, que nada mais é do que uma facilitação ali da alfândega, uma agilização para que os produtos que cheguem ao Brasil, eles já sejam fiscalizados e liberados. Isso também para evitar que haja um desabastecimento. Então, essas foram medidas adotadas, primeiras medidas adotadas aí pelo governo para evitar consequências desse Covid-19. A gente volta aí para o estúdio. Ok, Laurene, obrigada pelas informações. Todos os órgãos, né, acabando se adaptando a essa nova rotina por causa do coronavírus. E produtos médicos e hospitalares que estão aí emperrados de alguma maneira, algum porto do país, eles devem facilitar essa liberação. Olha, se você ainda está com alguma dúvida, ainda tem muita dúvida sobre o coronavírus, o G1 da Vanguarda preparou um setor só com vídeos, tirando as dúvidas do pessoal. Olha que legal e que didático que está aqui. Tem um pouco de tudo mesmo. Você dá uma olhada nas perguntas que foram feitas, desde lavar a mão até tempo de incubação, detalhes mais técnicos. Qual o tratamento, né? Quando usar uma máscara, por exemplo. Pois é, várias dúvidas que tem. É só entrar no G1, tem um médico respondendo em detalhes. Olha que legal como é que é o layout aqui. É bom que dá para ver e rever. Pois é. Né? Na dúvida, informação é muito importante. Taubaté registrou uma segunda morte por dengue. Vamos para a cidade direto com o Thiago Bezerra. Fala, Thiago. Oi, Rogério. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. Que tristeza, a gente abriu uma edição com uma notícia dessas, né? Mais uma morte por causa de dengue aqui em Taubaté. Dessa vez, a vítima foi uma mulher que ficou internada por 13 dias, mas não resistiu e acabou morrendo ontem. O corpo da mulher de 54 anos foi velado hoje de manhã em Taubaté. A família estava abalada e, por isso, não gravou entrevista. Segundo a prefeitura, ela estava internada desde o dia 29 de fevereiro no hospital regional. Ela tinha quadro grave de dengue e morreu ontem à noite. Ela contraiu dengue pela segunda vez e apresentava outras comorbidades, como obesidade, né, sobrepeso no caso, e hipertensão. Então, tudo isso tem uma tendência de ter agravamento do quadro. Desde 2016, Taubaté não registrava morte por causa da dengue. Esse ano já foram 2. A primeira foi no dia 13 de fevereiro. Thaís Viana Gomes, de 30 anos, foi internada com sintomas e não resistiu. Ela também estava com a doença pela segunda vez. Hoje, a prefeitura fez o trabalho de bloqueio, que é a nebulização com inseticida no bairro onde a mulher morava. Fica na região do Areão. A ideia é tentar conter que a doença avance ainda mais. Taubaté já registrou 304 casos da doença esse ano. Se esse número chegar a 314,
é considerada epidemia. Um indicativo de que é necessário eliminar criadouros, é um indicativo de que nós estamos tendo outros sorotipos circulando no município, que é bastante preocupante. Quando você tem um sorotipo diferente daqueles que se apresentaram antes, que você teve antes, a tendência é casos graves, né? E grande quantidade de casos. Gente, dengue é assunto sério, muito sério. A gente vê as duas mulheres que morreram de dengue aqui em Taubaté, pegaram a doença pela segunda vez. Muita gente pensa, peguei dengue, tô livre, nunca mais vou pegar de novo. Não é assim. Atualmente a gente tem 4 tipos de vírus, 4 tipos de dengue em circulação aqui no Brasil. Se você pegou essa que você pegou, você não volta a pegar, mas ainda existem outros 3 tipos. Então a prevenção é o caminho. Cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, cuidar do terreno do seu vizinho, ficar sempre de olho para a gente evitar os focos de água parada, evitar os focos de procriação do mosquito Aedes aegypti. Todo dia a gente fala aqui no Link Vanguarda, parece que é a mesma coisa, mas a gente precisa reforçar porque é o único caminho para a gente não precisar mais dar notícias tão tristes como essa, a morte da segunda pessoa aqui em Taubaté. Além de Taubaté, outra cidade que também já registrou mortes por causa de dengue esse ano foi Cruzeiro. Segue com o Link Vanguarda, é hora do Meu Bairro no Link, reclamação que vem de Jacareí, bairro Porto Velho. A reclamação chegou pelo aplicativo Vanguarda Repórter. O Lafayette mandou pra gente o seguinte, estamos precisando de ajuda aqui no bairro Porto Velho, as estradas estão muito ruins, ônibus escolar não consegue passar, só passa caminhão. Vocês poderiam vir gravar aqui com a gente? Resposta para você, Lafayette. É claro que a gente foi. Parece área rural, mas o bairro Estância Porto Velho, em Jacareí, é urbano. E o carnê do IPTU, que chega todo ano, prova isso. Nada de asfalto e calçadas. Passar pelas ruas de carro ou a pé, só desviando dos buracos no meio da pista e também nas laterais. Esse carro aqui, esses dias eu agarrei ali, nessa estrada aqui. Ali já tem um lugar ali que tá difícil. Agora imagina os carros mais baixos. E quando chove, então? A estrada fica escorregadia, carros e ônibus não conseguem passar e os moradores ficam ilhados. Os filhos da Maria já perderam vários dias de aula por causa disso. Dias de chuva é muita lama. A maioria das crianças falta na escola. Então é complicado. Mesmo quando não chove, num dia ensolarado como esse, por exemplo, essas poças d'água permanecem em vários pontos da estrada. Segundo os moradores, há algumas minas d'água por aqui que nunca param de escorrer. E aí vão criando barro, lama e buracos assim cada vez maiores. Uma dessas minas fica bem no portão da casa da Jaqueline. Eles falam que vão vir aqui, já veio o técnico olhar e falou que tinha que colocar canaletas, mas isso já faz 18 anos que eu moro aqui e é do mesmo jeito. Eu já tentei ver para eu mesmo colocar, para a gente mesmo colocar. A gente não pode mexer porque a mina é protegida por lei. Esse grupo de vizinhos já fez diversas reclamações para a prefeitura. O prefeito Isaías Santana veio ao bairro no ano passado. Mesmo assim, nada foi feito. Entreguemos para ele o projeto que a gente fez. Ele falou tudo bem, que ia providenciar, mas até agora nada. Começou a fazer umas canaletas numas ruas lá em cima, fez 2 pedaços de canaleta e sumiram. Até agora nada. Para amenizar a situação, os próprios moradores têm tapado os buracos maiores com pedras e entulho. Tem juntado entulho, pega entulho, carrinho de mão, junta final de semana, a gente para poder fazer manutenção das estradas aí. Junta todo mundo aí e o que pode ver que está arrumado, está transitável porque a gente fez na mesa. Pois é, Lafayette e os companheiros do bairro tiveram que começar a tapar buraco. É demais, né? Assim, infelizmente. A Prefeitura de Jacareí informou que antecipou para hoje o início das obras de manutenção e conservação de ruas e estradas no bairro Porto Velho. Então, moradores, vocês devem estar vendo aí máquinas circulando aí pelo bairro. Fiquem de olho porque se o serviço de manutenção não for feito, podem avisar a gente de novo, a gente volta a ajudar a cobrar. Sobre um projeto definitivo para o bairro, com asfalto, guias e calçadas, a Prefeitura informou que isso precisa ser mais detalhado, já que o bairro tem uma topografia acidentada, mas que esse estudo já começou a ser feito. O pessoal da Prefeitura confirmou que recebeu um projeto dos próprios moradores e que tomou medidas em cima do que os próprios moradores falaram. Agora, eles estão esperando ver tudo isso acontecer, né? Vamos ver, né?
Moradores de Campos do Jordão reclamam de um prédio público da cidade que está abandonado. O local funcionava como um posto de saúde, mas hoje tem acúmulo de entulho. Vamos para lá ao vivo então com o repórter Pedro Melo. Pedro, qual é a situação por aí agora, hein? Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olha, a situação bastante complicada por aqui. Já vou começar logo dizendo que tem um mau cheiro muito grande, porque muitas pessoas costumam utilizar esse prédio aqui como banheiro. Olha a quantidade de lixo acumulada num dos pontos. Aqui era um local de passagem das ambulâncias, porque funcionava como unidade básica de saúde, também um pronto-socorro, mas agora é o local aqui que pede socorro, está todo destruído. A gente vê que as janelas todas quebradas, pichado. Os moradores reclamam bastante com relação à segurança, inclusive, porque o prédio, a gente vê que, além do abandono, acaba sendo invadido por pessoas, as pessoas acabam utilizando esse prédio por aqui, e a gente vê que já tem, toda a parte do forro já foi retirado, alguns incêndios já devem ter acontecido aqui, porque a gente vê que alguns cômodos lá dentro estão queimados. Ou seja, é uma preocupação que gera nos moradores, isso porque... Olha só, o Peterson voltando para mim, a gente consegue mostrar que nesse ponto aqui, tem um ponto grande, inclusive um ponto de ônibus, que fica na região da Bernesse, esse prédio aqui. Logo ali à frente, a gente tem o mercado municipal da cidade. Ou seja, imagina só a situação, né? O pessoal que fica aguardando aqui, o mau cheiro, depois a gente tem questão de alimentação ali para frente, e a gente sabe que o pessoal da noite aqui, porque agora tá claro, mas e durante a noite? Eles falam que às vezes tem algumas pessoas que fazem uso de drogas aqui, ficam com medo, com segurança, porque já fica à noite aguardando o ônibus aqui. Nós procuramos a Prefeitura de Campos do Jordão. A posição deles é de que esse prédio onde funcionava esse pronto atendimento vai ser demolido. Isso porque a Vigilância Sanitária e a Engenharia da Prefeitura fez, juntamente com o laudo do IPT, condenou o prédio, e aqui vai ser feito um projeto de revitalização. Eles vão implantar aqui um estacionamento para veículos, que por enquanto a Prefeitura aguarda então o final da licitação para garantir a demolição desse prédio, para depois então dar início a esse projeto de revitalização. Agora a gente fica aqui torcendo para que a Prefeitura, enquanto isso, retire esse lixo daqui e encontre uma forma, inclusive, de isolar essa área para garantir segurança, não só para quem está aqui no ponto de ônibus, os moradores, até mesmo a questão de saúde pública próximo ao mercado municipal, mas também para quem acaba invadindo, porque também está correndo risco, uma vez que o prédio já está condenado. A gente volta aí para o estúdio com vocês. Complicado, hein, Pedro? Realmente ficou claro aí, você mostrou bem pra gente que é uma região movimentada de Campos do Jordão, né? Não é um lugar isolado aí que poderia incomodar pouca gente ou quase ninguém. E o Pedro disse bem de realmente, de alguma forma, isolar esse prédio, até porque o lixo vai reaparecer. A Prefeitura vai retirar, com certeza vai aparecer mais lixo. Sempre acontece. Policial, aqui em Taubaté, 2 homens foram presos hoje de manhã depois de terem furtado uma loja de carros. Teve perseguição e esses 2 bandidos acabaram se envolvendo num acidente. Essas imagens do circuito interno mostram um dos homens entrando no carro que está no pátio da empresa, na Avenida Charles Schneider. Em seguida, o motorista estoura o portão e foge. O alarme da empresa foi acionado e assim que deixam o local, é possível ver 2 viaturas da polícia. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle ao fazer uma curva. Ele bateu numa placa de sinalização e capotou o carro. 2 homens foram presos em flagrante e a polícia conseguiu recuperar o que foi furtado: o carro, 2 pneus, 2 televisões, 2 computadores, uma impressora e uma máquina de café. Esses 2 homens foram detidos, eles agora estão aguardando uma decisão da justiça para saber se vão permanecer presos ou se vão responder em liberdade. Mas a gente entrou em contato com a empresa que foi alvo dos bandidos, a empresa Unidas, disse que essa não foi a primeira vez que eles foram furtados esse ano, foi a segunda vez. Da primeira foram levados notebooks e também 2 celulares. A gente volta a falar sobre o coronavírus. Já dissemos aqui que teve mudanças na agenda de alguns eventos na nossa região. O PROCON também passou algumas orientações. A gente continua falando sobre isso. A preocupação com o número de casos de pessoas com coronavírus no país fez o Hemonúcleo de São José dos Campos mudar alguns procedimentos. A ideia é se adaptar à realidade e estimular as doações. O Banco de Sangue intensificou as campanhas de doação e tem convocado doadores, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. A medida é para evitar que o estoque fique baixo nos próximos meses, com o aumento de casos de coronavírus. Além disso, os doadores agora aguardam o atendimento do lado de fora do prédio, ao ar livre.
Na sala de espera, as cadeiras foram afastadas umas das outras. Tudo para evitar a aglomeração de pessoas. E todos os funcionários que atendem ao público estão usando máscaras. Com a chegada dessa pandemia aqui no Brasil, futuramente isso certamente impactará nas doações de sangue e a nossa intenção não é deixar que esse impacto chegue nos nossos pacientes. Então a proposta é, nesse momento, aumentar o estoque. De acordo com a Anvisa, pessoas que vieram dos países onde há epidemia de Covid-19 estão impedidas de doar sangue por 30 dias. Também estão impedidos de doar aqueles que tiveram contato com pessoas doentes. E quem foi contaminado não pode doar por 90 dias. O Rafael é doador de sangue e sabe da importância desse ato, ainda mais agora que as pessoas estão redobrando os cuidados com a saúde. Vai ter um aumento de demanda por sangue no Brasil e eu creio que é bem válido doar, com certeza. Bom, reforçando então, todos os tipos de sangue estão sendo recebidos, mas o serviço de hemoterapia pede a doação de voluntários com sangue tipo O positivo e também negativo, para um reforço maior ainda dos estoques, né? O Hemocentro, o Hemonúcleo de São José dos Campos, fica na rua Antônio Sais, número 425, no centro da cidade. Você tem aí o endereço na sua tela. Com o novo coronavírus também está mudando o atendimento no Hemocentro de Taubaté. A gente volta a falar com o Tiago. Que medidas? O que mudou, Tiago? Pois é, Rogério, além de caprichar no álcool em gel, que já é obrigatório, mas agora é para todo mundo, funcionário ou não, só de passar de uma sala para outra, outra recomendação do Ministério da Saúde para quem trabalha lá no Hemocentro de Taubaté é fazer algumas perguntas bem específicas para os pacientes no momento da triagem. Então eles precisam saber se essa pessoa que pretende doar sangue viajou para o exterior ou mesmo se ela viajou para dentro do Brasil em locais onde a gente já tem casos positivos do novo coronavírus, ou então se ela teve contato com alguma pessoa que viajou para fora ou que está doente. Se as respostas forem positivas ou qualquer positiva para qualquer uma dessas perguntas, a orientação é para que essa pessoa volte para casa e que ela só possa doar sangue depois de 30 dias. É uma orientação, mas a gente tem que reforçar, né, para que as pessoas não fiquem apavoradas, que elas não deixem de doar. É muito importante essa doação. O Hemocentro de Taubaté funciona na Avenida Inglaterra, Jardim das Nações, sempre de segunda até sábado. Então, assim, só para a gente se prevenir, mas não deixar de fazer a nossa parte, doação de sangue é muito importante. O Dia Internacional do Consumidor está chegando, é no próximo domingo, dia 15 de março. E pelo aplicativo Vanguarda Repórter, nós recebemos todo tipo de reclamação e dúvida de consumidores. Hoje a gente decidiu responder algumas dessas dúvidas. Quem vai ajudar a gente é a Daniela Lopes, que está em Jacareí, com a diretora do Procon da cidade. Dani, qual é a principal dúvida do pessoal, hein? Boa tarde. Muito boa tarde, Águida, e a todos que acompanham o Link Vanguarda. Olha, o tipo de reclamação que mais chega é em relação a abastecimento de água. Seja quando falta água na casa das pessoas ou então quando ela chega suja. Aqueles vídeos que a gente já mostrou aqui no Link Vanguarda algumas vezes, da água saindo bem marrom das torneiras. E eu tô aqui em Jacareí com a diretora do Procon da cidade, Amanda Máximo, que vai me ajudar a responder algumas dessas perguntas. Muito boa tarde para você. A primeira pergunta, que é da Silvia, que é de Caçapava. Ela disse que tem recebido uma água suja na torneira, que já estava recebendo, e pergunta se ela pode ter um desconto na conta para ajudar a comprar pelo menos água mineral. É possível isso, Amanda? Boa tarde. Então, nesses casos, a gente orienta a sempre procurar o Procon mais próximo, né? No caso dela, ver o Procon mais próximo de Caçapava, né? E ver essa questão da água. O porquê? Porque o Procon não consegue interferir na hora, né? Então, vai ser aberto uma reclamação ou dada uma orientação para ela ver essa questão da água, ver se é um caso do judiciário, se ela quer um dano moral, se ela quer pleitear alguma outra coisa. O que ela pode e deve fazer também é procurar a empresa, a concessionária desse serviço e ver o porquê que está acontecendo, abrir um protocolo de reclamação e ver. Caso ela não tenha nenhuma resposta positiva também, aí ela entra no Procon, conversa e vê se há a possibilidade de algum desconto, abatimento na próxima fatura. Isso também se houver desabastecimento total, se faltar água. Sim, se faltar água também. É muito importante que ela vá, como eu disse, nessa concessionária e veja todas as opções. Caso não seja atendida, procurar o Procon para ver como é que faz essa questão do abatimento nas faturas.
Ok, Amanda. E olha, ainda em relação ao abastecimento de água, a Eliana Alves, de Guaratinguetá, mandou uma pergunta também para o nosso aplicativo, perguntando: a concessionária está trocando hidrômetros pela cidade, o que tem aumentado o valor da conta. Essa troca é obrigatória? O consumidor tem que mesmo pagar, arcar por essa troca? Então, como é um caso muito específico, ela tem que ver também na concessionária o motivo dessa mudança. Aqui no município de Jacareí, o SAI está realizando, sim, algumas mudanças, porque os equipamentos estavam muito antigos. Então, os moradores sentiram um aumento na conta por conta desses aparelhos mais novos. Mas, como eu disse, é muito importante que ela vá até a concessionária, tente entender, de fato, o porquê desse aumento. Caso não tenha nenhuma resposta positiva ou que ela não ache satisfatória, que ela não ache que seja interessante, ela é interessante pegar as últimas faturas de água, né, para comprovar qual foi o consumo e essa que ela acha que está abusiva, para mostrar como aumentou. E daí no PROCON provavelmente vai ser aberta uma reclamação para ter algum esclarecimento e até mesmo um abatimento dos valores. Ok, uma última pergunta do Maurício, que é de Atibaia. Ele pergunta sobre a divulgação de preços, se é certo os postos colocarem faixas com preço, mas na hora de pagar esse valor é só para quem tem aplicativo do posto. Então, é uma questão que está levantando muita polêmica, né? O estabelecimento, ele pode sim fazer essa diferenciação para os clientes que eles dizem fidelizados, desde que essa diferenciação seja bem clara, seja uma placa grande, afirmando, né, são para os clientes que possuem cadastro. Caso contrário, se esteja ali só na prateleira ou na gôndola e o consumidor for até o caixa e no caixa der uma diferença de valor que não foi previamente explicada, ele pode sim pedir que seja feito o valor da plaquinha ou que seria do cliente fidelizado, né? Ok, Amanda, muito obrigada pelas suas informações. Então, o consumidor tem que ficar aí atento ao seu direito. De volta para o estúdio. Obrigado, Daniela. E atento o ano inteiro, né? Porque Sempre. é Semana do Consumidor, é Black Friday, é tanta data comemorativa aí que é boa para o comércio, boa para todo mundo, mas que o consumidor tem que ficar esperto sempre, o ano inteiro. É isso mesmo, e por isso que o PROCON está aí para ajudar esses consumidores, né? Esclarecer as dúvidas principalmente. A Prefeitura de São Sebastião quer construir uma estátua do padroeiro da cidade. Só que foi proibida pela Justiça, que alegou que a cidade não é considerada religiosa. O valor que seria gasto para fazer a imagem é de mais de 3 milhões de reais. Com todas as praias e a beleza natural, São Sebastião é uma cidade que recebe muitos visitantes durante todo o ano. E no meio desses atrativos, a Prefeitura resolveu construir o que ela considerou ser mais uma estátua de São Sebastião, o santo padroeiro da cidade. Por aqui, os moradores se dividem sobre o que acham da ideia. Eu acho que não é a prioridade, né? A gente tem outras prioridades. Saúde, educação. São Sebastião merece ter o padroeiro de São Sebastião. Acho que a cidade ficaria mais bonita? Mais bonita, com certeza. Eu acho que teria uma coisa melhor para a cidade. Dá para investir em casas populares. A obra seria erguida em um mirante do topo do Varadouro, na região central. E para isso, a gestão contratou um artista plástico e um escultor por mais de 3 milhões de reais. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos entrou com uma ação civil pública pedindo a proibição. Eles gravaram um vídeo explicando o motivo. A Constituição Federal proíbe que o município, estado ou a União subvencione crenças religiosas, não apenas em detrimento do interesse público, mas pela natureza laica do Estado brasileiro. A Justiça foi favorável ao pedido da Associação de Ateus e suspendeu a construção da imagem. Na decisão foi destacado que a obra só poderia ser lícita se a cidade fosse uma instância religiosa e pudesse, com isso, ter a possibilidade de ter um retorno econômico, o que não é o caso de São Sebastião. Ainda no texto da sentença, São Sebastião foi considerada uma cidade despreparada, sem infraestrutura nem oferta habitacional adequada, sem oferta de emprego suficiente para a demanda populacional e com diversas irregularidades urbanísticas. O juiz também proibiu repasses financeiros ao artista contratado sob pena de multa de R$4 mil. De acordo com a Prefeitura, a imagem seria uma forma de explorar o lado religioso e impulsionar o turismo na cidade durante o ano todo. Disse ainda que o valor é destinado apenas para o turismo. Essa verba vem do governo do estado pelo DADTUR, tá? Ela só pode ser utilizada para obras de fomento ao turismo
o próprio DAD exige que seja aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo. A gente não pode utilizar para a construção do hospital, não pode utilizar para pavimentação. E a Prefeitura vai se posicionar, se defendendo, mostrando claramente no processo os interesses públicos na construção dessa imagem do mirante e esperamos que seja revertida essa decisão. Quem vier para São Sebastião vai ter que continuar se contentando com o que já existe, que na verdade é o que sempre atraiu turistas para cá. Segunda vez, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação para a compra dos VLPS, são os veículos leves sobre pneus, que fariam parte do projeto da Linha Verde em São José dos Campos. O tribunal avaliou que a Prefeitura de São José ainda precisa apresentar estudos de impacto financeiro por causa do alto valor da obra, 35 milhões de reais. Outro ponto analisado pelo TCE foi o prazo, já que a previsão de término da obra não está dentro do período do atual mandato do prefeito Felício Ramute. De acordo com o projeto da Prefeitura, os 12 veículos vão ser usados na chamada Linha Verde, um corredor viário de 20 quilômetros de extensão, que vai cruzar toda a cidade no trecho onde hoje ficam as torres de energia. Por nota, a Prefeitura de São José informou que os esclarecimentos pedidos pelo TCE sobre as questões orçamentárias foram protocolados ontem mesmo e que colocou na página da licitação que a concorrência estava suspensa por causa desse parecer. Sebastião também tem programação no fim de semana para comemorar o Dia do Caiçara. A gente conversa ao vivo com o João Mota, que já está lá sentadinho, deve bater um rango, né, João? Boa tarde para você. Onde é que vai ser essa programação? Fala, Rogério, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Um dos lugares é aqui onde eu estou, na Casa Caiçara, que fica na Rua da Praia, aqui em São Sebastião. É uma casa, como vocês já puderam perceber, que preserva mesmo essa tradição do caiçara, uma casa toda de pau a pique, tem um fogão a lenha aqui atrás de mim. Quem está aqui do meu lado é a Adriana, que é secretária de Turismo aqui de São Sebastião, para dar mais informações para a gente sobre a programação dessa festa do caiçara, né, Adriana? Boa tarde para você. Essa questão da cultura do caiçara é uma coisa que vocês fazem questão de preservar, né? Sim, sim. Boa tarde a todos. A gente faz questão de preservar porque a cultura caiçara ela é uma cultura muito rica, tanto culturalmente, gastronomicamente, é muito, muito bacana. Então a gente trouxe de volta isso como festa, como turismo. E como é que está a programação da festa? A programação da festa está incrível. A festa começa hoje, a partir das 18 horas, vai até 1 da manhã. Depois, todos os outros dias, sábado, domingo e segunda, das 11 da manhã até a 1 da manhã. Muita música com identidade caiçara, gastronomia caiçara, os restaurantes, os comércios locais participando, artesanatos identitários, oficina de panela de barro, enfim, muita coisa boa para acontecer. Certo, viu? Obrigado pelas suas informações. Como a Adriana adiantou, o caiçara tem muita característica, né, que caracteriza esse povo e muito tradicional aqui no litoral, e a culinária é uma delas. Inclusive, lá na parte de fora, vocês devem estar vendo mais aí, o seu Sebastião está lá, ele tem 87 anos, ele faz rede há pelo menos 80 anos, rede de pesca aqui. Ele diz que uma rede leva em torno aí, pode levar, dependendo do tamanho da rede, né, de 1 semana até mais de 2 meses. Voltando a falar de gastronomia, a Angélica está aqui, ó, atrás de mim, atrás da gente, aliás, preparando um café que também é tradicional caiçara. Angélica, boa tarde para você. Vou pedir um cafezinho então, né? Não dá para recusar um cafezinho, né? Um café caiçara, obrigado. Quer também, Adriana? Um café caiçara que é um pouquinho diferente, né, Adriana? O que tem de diferente do café tradicional que a gente toma na nossa casa? Então, esse café ele é feito de caldo de cana, né, da garapa. O próprio caldo já adoça o café. Porque antigamente aqui o caiçara não tinha o açúcar, né, refinado, não existia o açúcar refinado. Então, aproveitava já a doçura já da garapa, né, para coar junto, substituir também com a água. E com o café já vem já tudo... A garapa que passa no pó de café. De café, isso mesmo. Você esquenta a garapa e já passa direto no coador, no pó. E o açúcar fica no ponto mesmo? Sim, sim, fica no ponto. E aqui também atrás da gente, não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem alguns peixes pendurados aqui que você faz também, né? Sim, isso aí é o peixe salgado, né? O peixe seco, que ele é salgado, depois ele é pendurado no varal, por isso que a gente chama peixe de varal, e curado no sol. Bem tradicional. Sim, sim. Ele é tipo o bacalhau, só que o bacalhau é uma salga fria, né, úmida,
Vai ter que interromper aqui a entrada ao vivo do João, porque a gente vai para Globo São Paulo com informações de lá. Estamos de volta com o Link Vanguarda. Seguinte, no último bloco a gente falava sobre a festa Caiçara, que é em São Sebastião, mas tivemos que fazer uma rápida pausa, né, por causa das notícias do jornal hoje. Só que a gente vai voltar agora com o João Mota. João, vamos passar então a programação completa aí na cidade desse dia do Caiçara. Sim, continua aqui, Agdó, com um cafezinho de garapa aqui na mão, muito bom, inclusive. A Angélica continua aqui do meu lado, então só reforçando. A programação dessa festa do Caiçara aqui em São Sebastião começa hoje, 6 da tarde, acontece aqui na Casa do Caiçara, Casa Caiçara, aliás, na Rua da Praia, e também na tenda de eventos que fica logo aqui do lado. Como a secretária disse, tem artesanato, tem bastante culinária, essa parte gastronômica, tudo puxado para a cultura caiçara. Aqui, Angélica, você vai servir degustações desse peixe, então, né? Durante a noite. Isso, a partir das 19 horas até as 22 horas a gente vai servir aqui a degustação A gente vai preparar de uma forma tradicional o peixe seco com batata doce. Certo, então. Obrigado, viu? Obrigado pelo café também. Pessoal, então é isso. Quem vier por aqui pode experimentar esse café aqui, um garapa, o peixe da Angélica. Vai tá bom o negócio, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Deve ter muita coisa gostosa e é cultural também, né? Obrigada, João, pelas informações. Deve estar docinho o café.